Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda parte da aula nós vamos estudar as hepatites virais do tipo B, C, D e E. No primeiro vídeo nós vimos as características gerais das hepatites, que são na verdade inflamações que acontecem devido ao tropismo desses vírus que são diferentes ao fígado, e nós começamos também o estudo do vírus da hepatite A. Então nessa segunda parte nós veremos até a hepatite E. Existem outros tipos, mas esses 5 tipos são as mais prevalentes. Vamos iniciar nosso estudo aqui com o vírus da hepatite B. Ele é chamado de VHB ou de HVB, são siglas derivadas aqui do inglês, né, o HVB. Ele é do tipo DNA. Nós vimos lá que o vírus da hepatite A era um tipo de RNA fita simples, cadeia positiva. Esse aqui já é um DNA. E essa característica é importante porque ele acaba se impregnando no genoma da célula hospedeira, ou seja, uma pessoa que é infectada pelo vírus da hepatite B, esse vírus se incorpora no material genético do hepatócito. Então, ele pertence aqui ao grupo Hepadionevírus, é um vírus infeccioso. Nós temos aqui a estrutura, ela é bem pequena, em torno de 42 nanômetros, e tem esse formato esférico característico. Nós temos aqui as principais proteínas que nós chamamos de antígenos, e aqui o HBsAg. Esse HBsAg nós conseguimos ver aqui na imagem que ela está nessa parte aqui. Nós temos a parte do material genético, que é o DNA, o HBcAg, que é o antígeno aqui do core central desse vírus, e nós temos o HBeAg, que é o marcador de replicação viral. Então ele é secretado e isso pode ser medido para ver se o vírus está replicando. Então ele tem uma tendência a cronificar, não é tanto como a hepatite C, como veremos, mas é importante diferenciar, por exemplo, do vírus da hepatite A e E. Bom, essa cronificação é em torno de 5 a 10%, ok? Esse risco de cronicidade está relacionado a algumas situações, como idade da aquisição do vírus. Por exemplo, é um percentual maior em recém-nascidos, em torno de 90%, 50% na infância precoce e 5% apenas em adultos. Lembrando que essa infecção viral da hepatite B, ela é possível de prevenção devido às vacinas. Então, as 3 doses de hepatite B, acabam prevenindo essas complicações e o risco de cronificação, mesmo baixo em adultos, é uma doença que é prevenível. Nós temos aqui a parte da epidemiologia da transmissão do vírus da hepatite B, que pode ser através de uma transmissão horizontal de um doador com o receptor. Nós temos aqui essa transmissão horizontal de forma sexual, por agulhas contaminadas, acidentes na área da saúde, como profissionais, né, que vão e acabam se perfurando com seringas, ou tem algum tipo de acidente na centrífuga. Transfusão sanguínea é bem raro hoje em dia, mas tem ainda um percentual menos de 1% que a partir mesmo com a triagem, ainda pode acontecer esse tipo de transmissão. O que é importante a gente salientar que antes de 1993 não tinha essa triagem adequada para o vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, o próprio HIV. Então, aconteceram transfusões sanguíneas que transmitiram estes micro-organismos, esses vírus, ok? Hoje em dia, se faz um PCR, uma biologia molecular, para fazer essa triagem. Então, o risco é bem baixo em relação à transfusão sanguínea. Transmissão vertical da mãe para o bebê, então uma transmissão na hora do parto, né, perinatal, e não há fator de risco claro em 20 a 30% dos pacientes. Então fica mais difícil o rastreamento de qual a causa dessa transmissão.
mas nós temos aqui o contato, né, com o sangue, sexual e também pela via vertical na hora do parto. Bom, a hepatite B aguda, ela tem algumas manifestações clínicas. Eu coloquei aqui que a maior parte dos casos não vão apresentar sintomas clássicos das hepatites que nós vimos de icterícia, de sangramentos, edemas e outras manifestações também extrahepáticas. Então, 70% não apresentam sintomas. Quando apresentam, são inespecíficos, como fadiga, cansaço, náuseas, vômitos, dor no epicôndrio direito. Icterícia, quando aparece, que é aquele acúmulo de bilirrubina, né, já que o fígado ele acaba estando prejudicado nas suas funções. Hepatoesplenomegalia pode acontecer, que significa um aumento do fígado e do baço. Manifestações extrahepáticas são bem gerais, como racho cutâneo, adenomegalias, inchaço, as famosas ínguas, né? Dores articulares e também, em alguns casos, pode acontecer a hepatite fulminante. O que é mais comum, essa hepatite fulminante, quando ela está associada a outro tipo de vírus da hepatite, a hepatite D. Então, essa hepatite D, para ela causar um efeito como uma hepatite fulminante, ela precisa de uma co-infecção, e essa co-infecção é dada pelo vírus da hepatite B. Então, para eu ter essa hepatite fulminante, nesse caso, com associação hepatite D, eu preciso dos dois vírus. A participação do sistema imunológico no dano da hepatite V está relacionada a uma resposta imune. Observem aqui, imune ao hospedeiro, à replicação do vírus para produzir esse dano. Linfócitos T CD8, os citotóxicos, são direcionados a moléculas de MHC classe 1, presentes então na superfície dos hepatócitos, as células do fígado. Acaba acontecendo uma morte do hepatócito por necrose, liberação de citocinas, principalmente o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. E essa liberação dessa substância e de outras também nesse processo inflamatório causa um dano tecidual bem significativo. Só que isso é um processo crônico, então demora para acontecer. O diagnóstico sorológico é baseado na detecção de antígenos do vírus e na detecção de anticorpos. E a interpretação vai ser de acordo. Bom, esse HBsAg significa que eu vou ter o antígeno aquele de superfície que eu mostrei lá no início da aula. Em contato com essas proteínas virais. O HBcAg é um marcador de contato. Ou seja, se a pessoa foi vacinada, ela não vai ter o HBcAg, que ele está presente ali no core central desse vírus. O HBcAg ele vai estar positivo quando a pessoa realmente tiver hepatite, tiver contato com o vírus, sem uma imunização prévia. O HBeAg, o antígeno E, notem que esse Ag é referente ao antígeno. O HB do vírus, e ali nós temos as proteínas S, C e E. O antígeno E, ele está referente à replicação do vírus. Então, se eu tiver um processo de cronificação, eu tiver o HBeAg, significa que eu tenho um processo de multiplicação deste vírus acontecendo. Então, ele está diretamente envolvido com a replicação viral. Ora, se eu tenho o anti-HBe, significa que eu cessei esse processo de replicação viral. Como? Principalmente através de imunoglobulinas, para eu ter uma imunidade e impedir essa replicação. O anti-HBc está relacionado, então, a uma proteção contra aquele antígeno C, e o anti-HBs está relacionado à cura. Notem que eu falo aqui cura, entre aspas, porque este material genético do vírus da hepatite B, ele é do tipo DNA. Então, ele vai se incorporar ao material genético na célula hospedeira. Então, se tiver uma situação de imunodepressão, esse vírus pode ser reativado, ok?
Tratamento. Bom, tratamento envolve o tratamento sintomático e de suporte, né, que pode variar de uma dieta respeitando a tolerância e situações prévias do paciente. Bebidas alcoólicas devem ser evitadas por motivos óbvios, né, que a metabolização do álcool também é no fígado. Não há evidências que o repouso traga um benefício ou evolução clínica ou uso de drogas imunomoduladoras. Isso vai variar conforme o clínico. É diferente essas recomendações dependendo do vírus. Isso vai ser diferente na hepatite C, que precisa de um repouso. E na hepatite aguda grave, análogos de nucleotídeos devem ser utilizados para tentar impedir ao máximo o processo de replicação do vírus da hepatite B. Bom, o vírus da hepatite C, também chamado de VHC ou HCV, ele é pertencente à família Flaviviridae, que é como se fosse um primo lá da dengue, febre amarela. Ele é um vírus de RNA, notem que muda bastante de um vírus da hepatite para outro, né? Esse aqui é um RNA hélice única. A sua meia-vida é em torno de 2,7 horas. E a produção de vírus novos, olha só, por dia, 10 trilhões de vírus. Então, a replicação acaba sendo muito grande numa alta velocidade. Nós temos aqui a estrutura da hepatite, do vírus da hepatite C, né? E aqui alguns genes importantes com as proteínas que constituem esse vírus. Bom, os fatores de risco conhecidos são o uso de drogas injetáveis, né, e contaminação por sangue contaminado, transfusão de sangue ou derivados antes de 93, como eu tinha comentado com vocês, que nessa época, até sair uma legislação específica, não era feita essa triagem da detecção de anticorpos, muito menos de biologia molecular, né? Então foi identificado em 1986, né? E o primeiro diagnóstico sorológico da hepatite C foi em 1989, então um vírus relativamente novo. Fatores de risco de baixo risco ou ainda não muito bem comprovado pela literatura, há algumas discordâncias. A transmissão perinatal, piercing, tatuagem, obviamente, né, por material não bem esterilizado, hemodiálise, em alguns casos, exposição ocupacional, uso de cocaína intranasal e transmissão sexual. Então, transmissão sexual aqui acontece, já é um fator bem importante. Virais A a E, que é o que a gente está em voga aqui nas nossas aulas, elas são transmitidas de forma sexual. Então, aqui tem alguns fatores de risco baixo, né? Vai depender muito de situações específicas de limpeza e higiene. A definição da hepatite C aguda envolve a soroconversão recente para o anti-HCV, que é o anticorpo contra essa proteína presente aqui no vírus da hepatite C, ou o surgimento de RNA VHC em indivíduos sabidamente negativos. Nesses casos, a biópsia hepática não é indicada. Então, tem fatores que o médico avalia, essa parte sorológica do diagnóstico, e em casos de dúvidas ou doenças prévias, pode então fazer uma biópsia, mas grosso modo não é indicado nessas situações quando já tem uma comprovação laboratorial, ok? A hepatite C ela pode cronificar, então em 80% dos casos ela pode avançar para uma cirrose ou até mesmo avançar diretamente para um carcinoma hepatocelular, sem passar previamente pela cirrose. As manifestações clínicas são brandas, frequentemente anictérica, que significa a ausência da icterícia, aquele famoso amarelo que as pessoas com hepatites têm. Então, não é reconhecida clinicamente na maioria dos casos. Sinais e sintomas em menos de 30%.
Então, mostra mais uma vez a importância do diagnóstico laboratorial, e a insuficiência hepática fulminante é rara, em menos de 1% dos casos, mas pode acontecer. Então, essas situações de cronificação e piora para uma cirrose ou mesmo um carcinoma hepatocelular, visto que o vírus é carcinogênico per si, ok? Então, essas situações elas podem ser aceleradas, como, por exemplo, doenças prévias como diabetes, obesidade, esteatose hepática, são fatores que podem acelerar, bem como o etilismo. A participação do sistema imune é similar à hepatite B, então nós temos uma resposta imune ao hospedeiro que vai induzir a replicação, né? Não vai conseguir impedir essa replicação do vírus e vai acabar produzindo um dano. Os CD8, que fazem parte lá da imunidade celular, vão atacar os hepatócitos, nós vamos ter morte celular, liberação de citocinas e inflamação tecidual no hepatócito. Bom, o diagnóstico ele vai ser feito a partir da dosagem laboratorial, que podem culminar com o aumento das transaminases. Isso não vai ser específico ao vírus da hepatite C, e sim para as hepatites. Quando aparecerem sintomas, né, nós temos aqui a icterícia, se aparecer, e a detecção por PCR do RNA do vírus da hepatite C. Nós temos aqui a soroconversão, que meses após a exposição nós temos aqui a detecção do anti-HCV. Esse anti-HCV, então, vai proteger contra a hepatite C, no sentido de impedir essa replicação viral. Então, atualmente existem medicamentos novos. Antigamente eram os interferons que causavam diversos efeitos colaterais. Agora nós temos já a cura da hepatite C quase perto de 100% com novos fármacos, ok? Então essa aqui é a parte da hepatite C aguda, que tu tem a detecção do anti-HCV e com a detecção, né, do RNA por PCR. Então, essa parte do diagnóstico é importante para diferenciar também dos outros tipos de hepatite, visto que o anticorpo aqui, obviamente, é diferente. Então, nós temos aqui hepatite C como nos planos do Ministério da Saúde, que tenta, né, até 2030. Então, nós mudamos radicalmente o tratamento da hepatite C, que era com diversos efeitos colaterais, para fármacos bem melhores, que diminuem muito a quantidade de efeitos colaterais. O único problema em relação a esses novos tratamentos, aqui tem mais uma notícia, ó, aprovado pela Anvisa, remédio inovador, hepatite C, é que o custo é muito alto. Então, esse Sofosbuvir, já usado aqui no Brasil, é disponível pelo SUS. O Brasil comprou uma grande quantidade desse medicamento, só que ele é muito caro. Então, esse é o principal problema. O tratamento vai ser diferente em relação aos genótipos. Existem mais ou menos já descritos 7 genótipos só do vírus da hepatite C. E como ele é um vírus de RNA, ele acaba mutando muito. Então, como ele tem diversos genótipos e ainda tem um material como RNA, fica muito difícil tu ter uma vacina. Então, na hepatite C não tem vacina, ok? Então, ela é uma área intensa de investigação, novas drogas foram descobertas. Essa surgiu em 2013 e em 2016, 2017, mais ou menos, já estava disponível pelo SUS. Então, antigamente era pelo interferon e ribavirina, mas já mudou bastante o tratamento para melhor, ainda bem. Nós temos aqui o vírus Delta, que é causador da hepatite D, que isso está relacionado com um subvírus, ou também alguns autores falam sobre virusoide, ou seja,
Para eu ter uma hepatite D, necessariamente eu preciso ter o vírus da hepatite B. Eu preciso de uma co-infecção para evoluir, por exemplo, né, por um risco maior da hepatite fulminante. Então é incapaz de disseminar sem o vírus HBV, da hepatite B. Ele é um RNA de fita simples, circular, e codifica apenas uma proteína. Isso é mais simples de entender, que é o HDAG, é o antígeno D. Precisa das proteínas do envelope, no caso da hepatite B, lembram lá do HBsAg? Somente infecta pacientes com HBV, por isso causa uma superinfecção com risco de hepatite fulminante. Não há um tratamento específico nesse caso e é a mesma estratégia da hepatite B. Como o vírus da hepatite B tem a vacina, fica mais fácil em relação à prevenção, né, desse risco da hepatite fulminante associada ao vírus Delta. E por fim, nós temos aqui o HIV, que é a hepatite E. Ela é bem similar lá na nossa primeira aula, que nós falamos sobre a transmissão fecal-oral. Então, a hepatite E se assemelha muito ao vírus da hepatite A. Então, pode ser transmitido por água, alimentos contaminados, está diretamente relacionado àquelas situações de socioeconômicas, países de baixa renda, é bem semelhante aqui ao vírus da hepatite A. E os maiores cuidados devem ser com as gestantes. Isso pode causar uma complicação maior nesses casos. Não há tratamento específico, né, somente sintomático, e não há vacina. Aqui no gráfico a gente consegue observar um aumento das transaminases, seguido aqui com uma soroconversão, primeiramente IgM, aqui em verde, contra o anti-HEV, e depois a transformação em IgG, com o anti-HEV. Então nós temos aqui a excreção desse vírus pelas fezes, por isso essa transmissão fecal-oral, similar ao vírus da hepatite A. Bom, aqui estão as bibliografias, as referências que eu utilizei para fazer essas duas aulas. Até mais, pessoal!